Abra a sua Bíblia. Evangelho segundo escreveu Lucas. Capítulo de número 13. Lucas capítulo de número 13. O verso é o de número 10. Em pé como estamos, vamos fazer a leitura. E aí você toma seu assento. Lucas, capítulo de número 13, verso de número 10. Diz assim a palavra do Senhor: num sábado, Jesus estava ensinando numa das sinagogas. E chegou ali uma mulher possuída de um espírito de enfermidade. Havia já 18 anos. Ela andava encurvada, sem poder se endireitar, de modo nenhum. Ela andava curvada, sem poder se endireitar de modo nenhum. Ao vê-la, Jesus a chamou e lhe disse: mulher, você está livre da sua enfermidade. E impondo-lhe as mãos, ela imediatamente se endireitou e dava glória a Deus. O chefe da sinagoga, indignado por ver que Jesus curava no sábado, disse à multidão. Ele fica indignado com Jesus e vai falar com a multidão. Você está vendo que a gente está só no meio. Eu estou falando isso faz tempo, a história de Neemias. A gente acha que é perseguição pessoal, essas coisas. Ele fica bravo com Jesus e vai falar com a multidão, porque ele não tem autoridade para falar com Jesus, para corrigir Jesus. Mas ele fala com a multidão querendo atingir Jesus, porque ele está indignado com o que Jesus fez. Verso 14, o chefe da sinagoga, indignado por ver que Jesus curava no sábado, disse à multidão: há 6 dias em que se deve trabalhar. Venham nesses dias para serem curados, mas não no sábado. Porém o Senhor lhe respondeu: hipócritas, cada um de vocês não desprende da manjedoura no sábado o seu boi ou o seu jumento para levá-lo a beber? Por que motivo não se devia livrar deste cativeiro em dia de sábado esta filha de Abraão, a quem Satanás trazia presa há 18 anos? Tendo Jesus dito estas palavras, todos os seus adversários ficaram envergonhados. Entretanto, o povo se alegrava por todos os feitos gloriosos que Jesus realizava. Toma seu assento. Eu recomendo que você leia um livro sobre o missionário Manuel de Melo. Eu vi aqui, uma das crianças estava com a Bíblia aqui, e é em homenagem a ele, segurando a Bíblia na Praça da Sé. E tem um versículo que fala: se Deus é por nós, quem será contra nós? Uma coisa assim, que ele usava muito. Mas por que eu falo? O missionário Manuel de Melo, talvez é visitante, ou se é novo, não sabe quem é. Foi o pastor fundador da denominação O Brasil para Cristo. No livro que conta a história dele, eu tenho, se você quiser eu te empresto. É barato, a editora está aqui em Bauru também, é tranquilo, mas eu te empresto sossegado, já li. Mas o ministério dele começa, Delton, eu sei que você já leu, com um milagre. Não era o Brasil para Cristo, ele era de uma outra denominação. E começou a acontecer curas onde ele estava. Deus começou a agir, milagres, ele foi usado muito, com milagres, libertação. E isso é um marketing muito grande, que faz expandir. E uma vez ele estava nessa igreja que ele estava pastoreando, e já acontecia curas, mas nada assim, porque vamos trazer para nós. A gente fala, mas muitas vezes a gente não pensa como fala. Pelo menos eu, se você não, pelo menos eu confesso o meu pecado aqui. Porque a gente fala que para Deus curar uma dor de cabeça é a mesma coisa de Deus fazer um menino que não tem uma pessoa que não tem uma perna, fazer a perna crescer. Porque para Deus o poder é o mesmo. Amém?
Só que a gente ora com mais fé para o cara que está com a dor de cabeça do que para o cara que faz a perna, para o cara que não tem perna para essa perna crescer. A dor de cabeça a gente tem coragem de pôr a mão na cabeça e falar: dor de cabeça, eu te expulso em nome de Jesus. Porque se ela não vai embora, uma dipirona resolve. Agora, põe a mão na cabeça de um cara que não tem uma... Eu estou usando o exemplo da perna, que é algo visível, tá? Que não tem uma perna, por exemplo, fala: perna, cresça em nome de Jesus. No meio de todo mundo, de um monte de gente olhando. É diferente. Então, assim, para a gente entender, havia os milagres que aconteciam, mas ainda nenhum dessas proporções. Mas havia milagres, havia, enfim. Um dia ele está pregando na igreja, de repente lá fora tem um movimento. Movimento lá fora, pessoal agitado, sabe aquele negócio tipo, a impressão que dá que é uma briga. Acordei de sexta para sábado, um barulheira, gritaria em casa, não em casa, barulho. Eu estava em casa, mas ouvi o barulho para a rua, mulherada brigando, coisa foi feia. Não precisa falar isso, né? Está no embalo. Mas aquele movimento como se estivesse tendo uma briga, tal, os negócios. E ele pregando, então imagina, daqui vendo. De repente a mulher entra na igreja com uma criança no colo. Entra na igreja com uma criança no colo, ninguém conseguiu impedir ela, ela chegou até o missionário. Colocou a criança no colo, está no livro. Colocou a criança no colo do missionário. E a criança estava morta. Não estava doente, ela estava morta. No meio do culto, parou o culto, um monte de gente olhando. Ele grita algumas vezes: Jesus, Jesus, Jesus. E o milagre acontece, a criança ressuscita. A criança ressuscitou. Só que ali o ministério, o marketing que eu falo, explode. O que acontece? Diz a história no livro que ele não consegue terminar o culto dentro da igreja. Por quê? Porque já tinha todo o burburinho, já tinha o povo que estava na igreja, então não cabia, virou um alvoroço. O que ele faz? Tinha uma pessoa, não sei se da igreja ou vizinho, que tinha um caminhão. Eles saem da igreja, no mesmo culto, não é tipo próximo, no mesmo culto. O alvoroço ficou tão grande que eles saem, sobem no caminhão e faz o culto na rua. A partir dali, ele começa a viver o ministério de milagres. Muitas coisas. Ele foi preso 20 quantas vezes, negão? Você já falou várias vezes. 29 vezes acusado de curandeirismo. O pessoal já ia nos cultos que ele pregava na rua e ficava esperando acontecer milagre para falar que ele era um curandeiro e prendia. Você conheceu, né? Esse homem conheceu, não é nem por escrito assim, estava mais próximo do que a gente, assim, né? Mas explodiu, começou a dar um movimento. E o que acontece? Eu já entro no texto, você vai ver que é tudo a ver com o texto. Começou a crescer, o povo começou a vir, porque se acontece hoje aqui um milagre desse tipo, vamos ser sinceros, no próximo culto você acha que vai ter menos ou mais pessoas do que hoje? Não precisa nem de programa de televisão, de rádio, nada, o boca a boca de quem estava e presenciou. Então começa a acontecer. Ele estava numa denominação e aí começou todos os cultos a acontecer milagres. Deus estava usando o homem. Você acredita que ele foi expulso da denominação? Porque estava acontecendo milagre em dia que era dia de culto de ensino. Estava acontecendo milagre em dia que era culto da família. Então se tem milagre para ser realizado, que seja entre família. E foi expulso. Ali ele começou a trabalhar, foi quando a quadrangular, porque isso não tem a ver com a quadrangular, a denominação que ele estava antes. Eu sei, mas não vou falar o nome para você. No livro eu falo o nome. Mas assim, ele foi expulso porque estava acontecendo milagres. E tinha o dia certo de acontecer milagres. E aqueles dias, estava acontecendo milagre todos os dias. É basicamente o que acontece aqui no texto que nós lemos. Eu contei toda essa história para você, porque o chefe da sinagoga fica bravo com o povo, mas ele está indignado com Jesus. Então ele vai brigar com o povo, tentando atingir Jesus.
Falar, ó, hoje é sábado, tem 6 dias para você vir, vocês vão vir justo no sábado. Interessante é que na lei não falava nada que era proibido curar aos sábados, era proibido trabalhar. Curar podia. Só que eles tentavam pegar Jesus. Jesus responde. Mas é interessante a gente observar. Jesus está, o verso 10, num sábado, ensinando numa sinagoga. O que é uma sinagoga? Uma pequena, vamos trazer para nós, nos dias de hoje, tá? Na tradução, linguagem Diego, atualizada, né? Nós estamos falando muito disso no EBD, né? Então vamos trazer na linguagem do Diego, aquela versão. Uma congregação num bairro. Nós, porque as denominações têm a igreja sede, que é grande, e as pequenas congregações nos bairros. Quando o Império Babilônico tomou conta de Israel, levou o povo cativo, eles destruíram o templo. O povo não tinha mais acesso ao ambiente da adoração. Ô Gil, que benção te ver aqui, filho. O povo não tinha acesso ao ambiente da adoração. Eles não tinham acesso mais, mas eles queriam ter esse ambiente, então eles começaram a criar sinagogas em várias regiões, para se juntar e cultuar a Deus, tipo o que nós somos hoje, na versão atualizada, revisada. O interessante é você observar aqui, um ponto, essa sinagoga era liderada por pessoas extremamente religiosas. Interessante porque quando você chega no verso 14, você vê que não é um discípulo, não é um apóstolo, não é alguma coisa, um pastor, não é um líder, não, está lá o chefe da sinagoga, é o cara que manda naquela sinagoga. Mesmo assim, Jesus não deixava de ir às sinagogas. E você aí pensando em ser um crente desigrejado. Jesus, mesmo com o negócio religioso que tinha nas sinagogas, mesmo com tudo esses ensinamentos, essa coisa que tem que ter o dia certo de milagre, o outro dia não é de milagre, você quer milagre, você vem no dia certo porque hoje não é dia, queria ensinar Jesus o que Jesus devia fazer, Jesus não deixava de ir na sinagoga. Então, olha que lindo isso. Porque Jesus, ele veio para pregar o evangelho, ele veio direto do céu, ele poderia andar para a rua e falar, eu vou entrar em lugar nenhum, porque isso é tudo religião, eu vou andar ensinando, curando, fazendo os milagres, ensinando, pregando a palavra, e quem quiser vir após mim que vem. Eu não vou ficar entrando nesses lugares, porque esses lugares é cheio de religiosidade, esses lugares é cheio de coisa errada, esses lugares é estranho. Não, Jesus, ele vai mesmo assim, tá? Fica a dica. Quem está acompanhando pela internet também, quer dizer, fala, não vou mais, vou assistir culto online, para mim tá bom, fica a dica. O próprio Jesus não deixou de congregar. Aí ele vai na sinagoga, aí chega na sinagoga, vai participar de um culto, vamos para nós assim, vai participar de um culto. Aí tem Jesus no culto, o que acontece? Chefe da sinagoga, a palavra é sua, Jesus, fala. Se com 12 anos ele estava no templo ensinando, imagina agora exercendo o seu ministério. A palavra é cuja, então traziam o rolo até Jesus. Jesus abria e ensinava nas sinagogas. Ele começava a ensinar. Então quando você vê o verso 10, você vê que Jesus está numa dessas sinagogas ensinando. De repente o que acontece? Chega alguém para participar do culto. Jesus está ensinando, tudo bem que não é esse modelo, tá? Eu trago para nós hoje, mas o modelo é totalmente diferente, é microfone, púlpito, caixa de som, ministério de louvor, tal. Mas para a gente entender o que está acontecendo no contexto de hoje, tá bom? Jesus está ensinando, e Jesus vê uma pessoa entrando para participar desse culto. O detalhe que eu percebo aqui, é que essa mulher entra achando que ninguém está vendo. Por quê? Porque ela não está vendo ninguém.
Vamos ler o verso 11, ó. E chegou ali uma mulher, que possuía um espírito de enfermidade, havia já 18 anos. Ela andava encurvada, sem poder se endireitar de modo nenhum. Essa mulher entra na sinagoga, faz 18, a semana passada nós falamos da mulher do fluxo de sangue, que fazia 12 anos. Essa aqui agora está encurvada. Faz 18 anos que ela está encurvada. Se você achou, talvez a semana passada falou, não pastor, essa aí faz 12 anos, para mim não cabe porque minha prova faz 15 anos, então agora a gente está com uma de 18. Se você falar, não, minha prova é 20, a semana que vem a gente traz um com mais de 20. Até você entender. Mas aí a mulher está encurvada, e ela vai na sinagoga. Você observa quando chega ao verso 12, ao vê-la, Jesus viu ela. Vamos fazer uma comparação com a mulher do fluxo de sangue da semana passada, que eu sei que você está com a memória fresca. A mulher do fluxo de sangue da semana passada, ela ouve que Jesus vai passar, ela corre até Jesus e fala, se eu apenas, ao menos tocar em suas vestes, eu serei curada. Ela está correndo atrás de Jesus, com o objetivo de ser curada. Tem nada de errado nisso, tá bom? Fica tranquilo. Aí nós vimos, fechamos falando que quando Jesus entrava nos lugares, o povo, depois do milagre dela, começava a trazer os enfermos, o povo perturbado, que precisava ser curado, precisava ser liberto, colocava no caminho da onde Jesus iria passar, para que Jesus pelo menos deixasse que eles tocassem sua veste. Jesus estava acostumado com, quando se depara com um enfermo, o enfermo se aproxima dele com o objetivo de ser curado. É normal. Se sabe que ele cura, nós não falamos aqui, se acontecer um milagre extraordinário, começa a vir mais gente pela lógica, é normal, Jesus vai passar. Só que o detalhe é, Jesus está num culto, pregando, aí chega uma mulher, e a mulher está encurvada, e a mulher não, a Bíblia não fala que ela foi lá para tocar em veste de Jesus. Ela não foi lá para ver o Jesus. A Bíblia pelo menos não fala que ela foi lá, porque quando os enfermos estão nesse objetivo, a Bíblia deixa muito claro. Ele estava esperando Jesus passar. Quando souberam que Jesus estava ali, gritava, Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Outro chegava, Jesus, é minha filha que está miseravelmente endemoniada. Chegava Jesus com um pedido. A mulher faz 18 anos que está andando encurvada. Jesus está na igreja pregando, e ela entra no culto para participar do culto. Para participar do culto. Jesus olha, e ali não é ela que vê Jesus. Por quê? Porque está encurvada. Eu estou conseguindo ver o piso aqui na frente. Olha, se eu depender como encurvar, eu não vejo o Rafão e o Léo na porta. Pastor, como você falou o nome deles? Eu sei que eles estão lá. Acabei de olhar antes de abaixar a cabeça. Ela não está vendo, mas Jesus está vendo. Primeira coisa que Jesus quer falar contigo essa noite: o que você está vivendo aí que você está achando que você está sozinho? O que faz tanto tempo que você fala, eu estou orando, estou lutando, estou fazendo, estou trabalhando, estou participando, mas parece que Jesus não está me vendo. Por quê? Porque eu ainda continuo andando curvado, ainda há um peso nas minhas costas, e o peso que eu estou orando há tanto tempo continua. O que é? Jesus está vendo. O grande detalhe, se a mulher não entra no templo naquele dia que Jesus está pregando, Jesus, humanamente falando, não iria ver. Mas ela decide, estou encurvada, estou doente, estou com problema, mas ainda assim eu permaneço no ambiente da adoração. Faz 18 anos, quem está passando por 18 anos na mesma prova, eu sei que quer ser curado, quer resolução do seu problema, mas a verdade é, 18 anos já até acostumou, já até se conformou, caso não aconteça a solução. Você passa por uma luta 18 anos, você continua querendo o resultado, mas você até se conformou, fala, pode ser que eu morra e não resolva isso. E pode, não posso ser hipócrita aqui e falar que não. Mas Jesus olha a mulher,
E eu imagino, aí a Bíblia não fala, eu posso conjecturar. Ele vê a fé. Eu estou acostumado o pessoal vir para o culto para pedir cura. Eu estou acostumado com o pessoal vir perto de mim para querer tocar na roupa, apertar e receber um milagre. A mulher precisa de um milagre, mas mesmo assim, já faz 18 anos que ela precisa de um milagre, mas mesmo assim ela continua caminhando para o ambiente da adoração. Não é para o ambiente da petição. Não é ambiente de pastor, é pecado pedir? Não, pode pedir, a Bíblia fala. Só que você quer despertar o olhar de Jesus para a sua vida, mesmo precisando pedir, escolhe adorar. Escolhe participar da adoração, escolhe participar do momento do louvor, do momento da ação de graça. Preste o seu culto ao Senhor e ação de graças, e você vai ver que Deus vai olhar para a sua vida. Jesus vê, e quando Jesus vê, Jesus não fica indiferente. O homem passa muitas vezes por moradores de rua que está lá fedendo, com fome, pede algo e às vezes a gente não olha. Às vezes no semáforo vem, nem abre o vidro do carro, mas Jesus, quando ele vê, ele não fica indiferente. Fica a dica, nós precisamos parecer com Jesus. Esse é o ponto, nós precisamos parecer, esse é o nosso propósito, ser um cristão, parecer com Cristo. Jesus não fica indiferente, então o que ele faz? Ele viu. Quando ele vê, vamos lá para o verso 12, ao vê-la, Jesus a chamou. Você quer saber, minha filha? Você veio aqui para adorar? Você não veio atrás de milagre mesmo precisando de milagre? Então vem aqui que eu quero chegar perto de você. Você já pensou nesse negócio? Ao invés de inverter o nosso desespero para chegar perto dele, a nossa adoração despertar ele para falar, vem perto de mim que eu quero estar perto de você. Meu irmão, aí a gente abre mão de precisar de milagre, só a presença dele vale mais do que qualquer coisa. É isso que nós precisamos. Aí Jesus chama, fala, vem. A mulher no rumo do som, imagino eu. Jesus está lá. Enquanto ela está indo, Jesus continua e fala a parte B do verso 12, mulher, você está livre. Por que livre? Se era uma cura que ela precisa, porque o verso anterior fala, o verso 11, era um espírito de enfermidade, era uma enfermidade que médico não acha, era uma enfermidade que passa mal, que encurva, que faz as coisas, vai atrofiando e vai fazendo exame e nada acontece, está tudo certo. Eu tenho orado muito por dons espirituais, os dons, isso aqui é uma igreja pentecostal e nós precisamos dos dons espirituais. E eu tenho orado muito pelo um dos dons que a igreja precisa para a edificação da igreja. Não é para show, porque para show a gente vai querer aquele negócio de maravilhas, aquela coisa, mas para a edificação da igreja, o dom de discernimento de espírito. Discernir, como precisa hoje na igreja de pessoas que têm o dom de discernimento de espírito. Jesus olha e vê uma mulher encurvada, todo mundo olha e vê uma mulher enferma, Jesus olha e vê uma mulher oprimida pelo diabo. Dom de discernimento do Espírito para fazer o quê? Quando o filho chora de madrugada, você saber se é realmente alguma coisa no seu organismo ou é o diabo tentando atrapalhar a sua noite. Sabe, dom de discernimento do Espírito para ver, sabe aquele negócio, tem gente falando em língua, aí todo mundo olha e fala, nossa, está cheio da unção, está cheio do Espírito Santo, de repente você olha e fala, não, isso é demônio. Dom de discernimento de Espírito, uma necessidade para a igreja dos dias de hoje, porque o diabo tem feito a festa, a gente olha e muitas vezes olhando e fala, está cheio da unção, está cheio do poder, está cheio, aí você vai ver, vive uma vida toda torta, você fala, como que pode? Eu acreditei por tanto tempo, eu achei que era. Jesus olha para a mulher que todo mundo vê, a mulher enferma, Jesus fala, está oprimida pelo diabo. Ele chama ela, ele vê, ele chama e ele libera a palavra. Qual que é a palavra? Nós já lemos aqui. Mulher, verso 12, parte B. Mulher, você está livre da sua enfermidade. Esse livre, eu fui dar uma olhada, eu tenho uma Bíblia lá que é o dicionário grego e hebraico. Esse livre, sabe o que é no grego mesmo? Traduzindo é a mesma palavra usada para divórcio. Você está livre da sua enfermidade. Sabe o que Jesus está falando, mulher? Você e essa enfermidade que vocês ficaram casados 18 anos, estou liberando a carta de divórcio, pode separar dessa enfermidade.
Sabe que doido, cara, que coisa você precisa pegar junto comigo. Aquilo que você está vivendo, Deus hoje pode liberar uma palavra para a sua vida, então fica ligado. Ele pode olhar para você e falar: o que você está vivendo que está te mantendo encurvado há tanto tempo? O que foi que encurvou e você achou que seria um dia, uma semana, ia passar? Qual é a enfermidade? É na sua alma, é no seu corpo físico, é nos seus traumas, é aquilo. E aí a gente tem aquela frase assim, a frase não de crente, em nome de Jesus, mas aquela frase, pastor Valdeir: o tempo cura tudo. Não, mentira do inferno, não é o tempo que cura tudo, é Deus que cura tudo. Muita gente morreu esperando o tempo curar e não curou, mas quando chega em Jesus alguma coisa muda. Jesus hoje está liberando carta de divórcio para muita gente aqui, e não é do seu casamento. Eu preciso detalhar, não é do seu casamento, é de você com essa opressão maligna, é de você com esse trauma que você não consegue se esquivar dele, é de você com esse perdão que você sabe que precisa liberar, mas não consegue liberar esse perdão, é de você com esse pecado de estimação, que você sempre vai orar a Deus e fala: Deus, assim como Paulo fala, o bem que eu não quero, o bem que eu quero fazer eu não faço, mas o mal que eu não quero eu acabo cometendo. E aí o pecado de estimação vai te oprimindo, vai te deixando encurvado, vai te deixando para baixo. Hoje Deus está liberando carta de divórcio para você com esse problema. Ele fala para a mulher: você está livre, está divorciada. O detalhe é, o divórcio não é da enfermidade em si. Por quê? Porque a enfermidade era espiritual. É divórcio do espírito maligno que estava acorrentando. Só que a mulher vem. Imagina comigo a cena. Não sei porque que eu grito, não estou com voz para gritar. Aí vem curvada. Jesus chamou, Jesus olhou, acompanhou comigo. Jesus chamou, Jesus olhou e ela continua encurvada. Jesus chamou, ela continua oprimida e encurvada. Ela está andando para Jesus, obedecendo a Jesus, mas continua oprimida e encurvada. Aí Jesus declarou a palavra: hoje você está livre dessa enfermidade. Só que ela continua encurvada, não mais oprimida, mas encurvada. É aí que muita gente desiste do processo. É aí que muita gente abandona o processo. Porque, poxa, eu estou indo para a igreja há 18 anos com um problema e estou firme. Eu achei que ninguém me via. De repente, quando Jesus está na casa, eu fui visto. Quando Jesus está na casa, você é visto. Aí Jesus me viu e me chamou. Opa! Chamado por Jesus. Se alguém tem dúvida do chamado, aquela mulher não tinha. Ela ouviu pela própria boca do Senhor. Aí de repente Jesus libera a palavra: você está livre. Aí o peso espiritual sai, mas ele não é visível no corpo físico, porque ela continua encurvada. Aí a gente chega no verso 13: impondo-lhe as mãos. Impondo-lhe as mãos, ela imediatamente. Tem pessoas que entrou aqui e hoje o Senhor toca a sua vida. A palavra já foi liberada, mas hoje o Senhor toca a sua vida. Ele faz num processo, é um imediatamente, mas é processual. Ele viu, ele chamou, ele liberou a palavra e ele colocou a mão. Na hora que ele colocou a mão,
Eu imagino que essa caminhada dela para ele, parece que já está passando os 18 anos até ela chegar na frente dele, mas pode passar 18, pode passar 20, pode passar o tempo que for, na hora que ele libera a palavra e toca na sua vida, o que estava torto começa a se endireitar, aquele que não conseguia olhar para o lado, não conseguia olhar para frente, não conseguia olhar para cima, 18 anos sem conseguir olhar para cima, na hora que Deus toca na vida, você para de olhar para as coisas do chão, para de olhar e falar, ó, é sujeira, olhando para o chão só tem o que? Só tem lixo, olhando para o chão só tem o que? Só tem sujeira, olhando para o chão só tem coisa que os outros desprezou, que os outros jogou, que não serve para nada, é 18 anos nisso. Então imagina o emocional da mulher vendo coisa ruim, vendo coisa que não presta, mas a partir do momento que ela recebe o toque de Jesus, o toque de Jesus libera ela para voltar a olhar, falar, olha, tem coisa linda para frente, olha para o céu, tem coisa linda para cima, tem coisa linda que 18 anos ela não viu. O processo do milagre de Deus na sua vida não depende do tempo que você ficou esperando, é imediatamente, basta Ele tocar a sua vida e o milagre acontece. Ele toca, tocou a mulher, ela é curada imediatamente. E vamos ser sinceros, quando você recebe um milagre imediatamente, eu não sei se você já recebeu resposta de uma oração imediata. Primeira coisa, a gente vai contar para alguém. Eu estava meditando aqui ontem, orando aqui pela igreja, e estava aqui, eu vim aqui, fiquei falando com Deus, e falando sobre milagres, sabe, Deus dá umas coxadas de mim assim, não sei se apanha tanto nas orações, porque as minhas orações com Deus não é aquele negócio fervoroso, gritando, eu vou conversando com Deus, às vezes tem, mas assim, 98% das vezes é Deus, ó, isso aqui, ó, o que você quer que faz com isso, Deus? E isso? E aquele irmão, o que eu falo para ele? Eu vou precisar conversar com ele, Deus. E aí? Eu nem sei o que falar, não sei nem porque você me colocou como pastor, e eu preciso lá falar alguma coisa. Tenho que falar, faz parte do meu ofício, não sei o que falar, pastor. Ajuda, e eu vou nessa. E eu estava com Deus, conversando, sabe? Você glorificou até agora. Você é crente, você precisa glorificar daqui para frente também, porque agora... Como que é, negão? Agora vai. Eu estava orando, falando, Deus, mas assim... É aquele negócio, não questionando, mas questionando. Não pedindo satisfação, mas pedindo satisfação de um jeito educado para não ofender Deus. Eu não sei se você se pega nessas orações assim. Eu falo, Deus, mas por que a gente não vê esses milagres hoje, sabe assim? Se entra alguém aqui na cadeira de rodas, sem perna, eu estou falando isso porque eu não sei, é um exemplo que vem na minha cabeça. Não sei se Deus vai fazer alguma coisa, mas exemplo, não estou pensando em ninguém. Mas, então sempre aquele milagre que, poxa Deus, eu creio que o Senhor pode fazer. Talvez eu não tenha fé que o Senhor vai me usar naquele momento para fazer isso, de ter coragem de pôr na mão e orar e esperar crescer. Enquanto não crescer, não sai. Mas Deus, eu sei do seu poder. Sabe? Milagres assim, o Davi, não precisa ir muito longe. Quem conhece Davi sabe, a gente ora por um milagre assim, que se aquele Davi levanta da cama, toma consciência e começa a brincar, meu Deus, você não faz ideia do que milagre que é. Porque ele saiu do hospital e falou, Deus, mas a gente ora todo culto. Eu não sei se você entra nessas coisas. Fala, Deus, eu sei que o Senhor não é obrigado, tá? Sabe assim, vai conversando com Deus, eu sei que o Senhor não é obrigado. Eu sei que, aí eu vou tentando florear, né? Eu sei que se o Senhor não fizer nada, eu não vou desviar, não vou entregar a obra. Não, estamos aí, conta comigo. Mas eu queria saber por quê. E o Senhor foi ministrando algo ao meu coração. E o que eu senti no meu coração de resposta a Deus é, vocês não estão com estrutura para viver isso. Eu creio que nós vamos ter em breve. Mas por quê? Porque se acontece, as prioridades invertem toda. Começa a valorizar mais o milagre do que a palavra. Jesus fazia milagre, mas ele nunca deixava de entregar a palavra. Ele estava na sinagoga, verso 10, ensinando.
Ele ia pelo caminho ensinando. Interessante você observar que tinha os que iam encontrar com ele para o caminho, e tinha os que iam acompanhar Jesus, que sentava para ouvir. Geralmente quem sentava para ouvir Jesus não ficava pedindo milagre. Às vezes até precisava, assim como essa mulher, precisava, mas não ficou pedindo, ela foi para adoração. O que Jesus foi ministrando no meu coração é, sabe, porque você está pedindo um milagre que enche os olhos. E para quem encher os olhos? O que vai fazer com isso? Porque vamos ser sinceros, gente, pensa comigo. Em relação ao Evangelho, o que é mais importante? Mais importante uma perna que não existe crescer? Ou um pecador que está vindo para o inferno se arrepender e voltar para Jesus? Qual que é mais importante? Só que se alguém que não tem a perna crescer, a gente vai entrar no Pentecoste aqui. A gente vai lembrar desse culto a semana, o mês inteiro. A gente vai lembrar de tudo. A gente vai dormir e falar, nossa, Deus moveu naquela igreja hoje. Como Deus fez. Como Deus estava. Olha, o cara entrou na cadeira de rodas, saiu andando. Entrou cego, saiu enxergando. E eu não estou fazendo, não, eu quero viver isso, tá? Mas são questões que eu estou trazendo essa semana. O pastor Marcelo pregou aqui, ó. Em meu nome, expulsarão os enfermos, colocarão a mão sobre os enfermos, os curarão. De repente, depois daquela pregação, minha família viveu uma enfermidade. E eu de madrugada falando, Deus, eu creio na palavra. Ele não pregou dele, está na Bíblia, eu li. Eu já li o que ele falou, Deus. E aí? Mas talvez a gente precise entender que a partir do momento que for realmente adorar, sem interesse nenhum, assim como a mulher faz 18 anos, talvez não tenha nem perspectiva de que vai voltar a andar normal um dia, e mesmo assim, não deixou. A briga dela, entenda comigo, não era apenas física, era na mente também. Por quê? Porque a doença era espiritual. Então você acha que o diabo não estava na cabeça dela? Não era simplesmente uma enfermidade. Você acha que ela não estava brigando na mente também para poder ir? Mas há 18 anos ela mantém firme naquele negócio, sabe? Ué, você está com o microfone? Bom, não sei nem se você conhece. Sabe aquele negócio do hino lá? Se Deus fizer, Ele é Deus. Se não fizer, Ele é Deus. Se a porta isso, bem melhor. Ele é Deus, mas se fechar, continua sendo Deus. Se a doença vier, Ele é Deus. Se curado for, Ele se é tudo Deus. Der certo, se tudo der certo, Ele é Deus. Mas se não der, continua sendo agora você tem coragem, continua. Deus. Não adoro pelo que Ele faz. Sério mesmo? Eu adoro pelo que Ele é. Haja o que houver, sempre será. Mais uma vez, não adoro pelo que Ele faz. Não adoro pelo que Ele faz. Eu adoro pelo que Ele é. Haja o que houver, sempre será Deus. Você entende? Por quê? Porque se é mais importante um arrependido voltar, por que a gente não se alegra com mais intensidade quando isso acontece? Se é mais importante alguém que estava indo para o inferno se converter e seguir a Cristo, por que a gente não se alegra mais? Por que o culto que isso acontece não se torna um culto marcante, se torna apenas um milagre? O pastor está falando, não vai ter. Não, nós precisamos nos alinhar, porque a gente quer viver isso. Mas a gente precisa se alinhar com Deus.
Se coloque em pé. Ele volta à questão do sábado aqui. Eu comecei com essa questão, então não precisa entrar agora no final do culto. Que o chefe da sinagoga vai questionar Jesus. Ele fala: poxa, você liberou os seus animais para beber água no sábado. Eu não posso liberar essa mulher? Não é um trabalho, ela está sendo livre, assim como Jesus, na verdade, ele faz uma analogia, ele fala: o animal pode ser livre no sábado, mas o ser humano não. Lembra que Jesus fala, ó, mulher, você está livre. O animal pode ser livre no sábado, o ser humano não. Isso aí não é de hoje não. Esse negócio não é de hoje não. Aí Jesus questiona, e aí o verso 17 fala: e tendo Jesus dito estas palavras, todos os seus adversários ficaram envergonhados. Entretanto o povo se alegrava por todos os feitos gloriosos que Jesus realizava. No meio dessa conversa Jesus fala: eu não poderia liberar essa filha de Abraão, uma mulher que no começo da história, o que ela é? Doente e endemoniada. Termina a história como filha de Abraão, filha da promessa, falando: você tem direito. Fecha seus olhos. Nós temos todos nós, em algum momento da nossa vida, andamos encurvado. Ninguém tem a moral de falar: não, eu nunca. Todos nós lutamos contra a nossa carne. Em algum estágio da sua vida você perdeu para ela. Todos nós temos fraquezas em alguma área. Às vezes não é a mesma de um para o outro, mas todos temos fraqueza em alguma área. O diabo, ele fica procurando uma brecha para entrar. E na hora que ele entra, tudo que ele faz é para que você fique olhando para baixo. E aí passa um ano, está olhando para baixo. Passa 2 anos, está olhando para baixo. Passa 3 anos, vai atrofiando e vai olhando cada vez mais para baixo. Chega um ponto que você já não sabe mais que cor que é o céu. Você não sabe mais de onde virá o seu socorro, porque você não consegue olhar para ele. Eu sei que essa palavra encontrou pessoas aqui essa noite que estão se sentindo assim, se sentindo lutando contra pecado, lutando contra algo. Às vezes é pecado que você venceu, mas o diabo vem acusando, vem na sua mente. Às vezes não é nem questão de pecado, é um trauma que você viveu, que pesou e te encurvou. E aí você passa 18 anos dentro da igreja, trabalhando, servindo, mas sentindo esse peso. Trabalhando, servindo, mas sentindo que você está se arrastando, porque existe um peso. Algo que você viveu, alguém que machucou você, e você fala: não, pastor, eu sei que eu preciso liberar perdão. Eu já ouvi tanta pregação sobre isso, eu já até liberei palavra de perdão, mas aquilo não sai da minha cabeça. Quando parece que a coisa está andando, aquilo fica me incomodando, aquilo fica gritando, aquele sinal de alerta na minha cabeça, mostrando que alguma coisa está errada. Então, pastor, eu já falei que eu perdoo, eu já tento esquecer, eu luto contra, mas isso ainda continua me encurvando, continua pesando. Eu quero orar pela sua vida. Você que sente algum peso, isso aqui não é para, não sou crente, não, isso aqui é para crente, isso aqui é para líder, isso aqui é para pastor, isso aqui é para presbítero, isso aqui é para diácono, isso aqui é para professor, isso aqui é para todo mundo. Eu estou lutando, pastor, mas tem uma fraqueza aqui. Eu estou andando e quando eu vejo,
A luta está travada e parece que eu não vou conseguir, eu preciso de ajuda, eu quero te ajudar em oração. Se você se encaixa nessas palavras, eu queria que você saísse do seu lugar e viesse aqui na frente. Preciso de ajuda em oração para ter força, para me levantar. Sabe por quê? Porque Jesus está neste lugar. O Jesus que olhou para a mulher, olha para você hoje. O Jesus que chamou a mulher, chama você hoje. Não é aleatório uma palavra dessa no dia que você veio no culto. O próprio Deus que deu a palavra é o Deus que sabia que você estaria no culto. Então o mesmo Jesus que olhou para a mulher, está aqui olhando para você, que falou com a mulher, que liberou a palavra. Ele quer liberar uma palavra para a sua vida hoje também. Ele quer tocar você. Porque a partir do momento que ela foi tocada por Jesus, e ela acorda, fala, não, realmente isso está acontecendo. Aí imediatamente ela se levantou. O louvor vai cantar enquanto o louvor canta. Se você precisa de oração, precisa de ajuda em oração, eu quero te ajudar em oração. A nossa liderança está aqui. Pastor, mas eu sou da liderança, eu também quero receber oração. Vem. O Senhor olha para você hoje. Pode cantar.